a ética está presente nas relações socioeducativas? E ainda, qual a importância de discuti-la com os alunos em sala de aula, no cotidiano deles? Os conceitos de ética e moral se confundem e muitas vezes se misturam com noções gerais ligadas a normas e regras. Mas ética vai muito além disso. Está relacionada a valores fundamentais para o desenvolvimento humano e social dos alunos, como o respeito, o diálogo, a solidariedade, a justiça. Como trabalhar estes e outros conceitos nas escolas? É o que vamos ver hoje no programa Roda de Conversa. Qual é o papel da escola na formação ética e cidadã da criança, do jovem? A família, a base, tem importante missão de transmitir valores e princípios durante o desenvolvimento desses jovens e crianças, mas será que a escola também deve criar oportunidades, e que oportunidades são essas, para se discutir o respeito, o que é certo, o que é justo? É o que vamos discutir hoje na nossa Roda de Conversa. Um programa de iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e idealizado pela Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais. Aqui, os nossos encontros, o debate e a discussão de temas do cotidiano escolar, sob uma perspectiva pedagógica. Participam do programa de hoje Ildeu Moreira Coelho, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e professor titular de Filosofia e Fundamentos Epistemológicos da Educação na Universidade Federal de Goiás. Amaury Carlos Ferreira, pós-doutor em Educação, professor de Ética e Filosofia na PUC Minas. Terezinha Azeredo Rios, mestre em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente, é pesquisadora do GEP, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Educadores da Faculdade de Educação, da USP. É membro também da Sociedade de Filosofia da Educação dos Países de Língua Portuguesa. Sejam muito bem-vindos, nosso telespectador. Começamos com a apresentação, e essa apresentação ela é sempre muito polêmica, porque nós acabamos enquadrando certos temas e vocês, com muita razão, dizem, olha, vocês jornalistas estão simplificando, generalizando. Ética, moral. Estamos falando de assuntos, conceitos diferentes e devemos estar falando desses conceitos e valores diferentes. Professora, vamos começar? Pois não. Eu acho que a gente deve principiar mesmo pela distinção entre ética e moral. Em geral, ela não é feita. A gente, no senso comum, trabalha como se fossem conceitos idênticos, né? Eu digo, fulano agiu sem ética, ou fulano teve um comportamento imoral, para dizer a mesma coisa. E não é sem razão, porque se a gente recorre à etimologia, a gente vai descobrir ética vindo de ethos, do grego, que significa costume, e moral vindo de mores, do latim, que também significa costume. Portanto, é necessário partir, talvez até dessa aproximação para fazer a distinção. É importante marcar que é uma distinção, não uma separação. Uma oposição, por exemplo. Absolutamente. Não se separam ética e moral, mas é importantíssimo porque essa aproximação pode gerar confusões, não é verdade, ao trabalhar o conceito, né? E é preciso se fazer essa distinção. Na verdade, eu acho, quero ouvir vocês, claro, não é? Vamos ficar à vontade aqui. É importante a gente fazer a distinção, porque eu já vou anunciando algo, que eu acho que são cenas dos próximos capítulos. De moral, a sociedade, a escola, as instituições já estão encharcadas. Estão encharcadas. O que falta nelas, muitas vezes, é a ética. E talvez isso é que seja desafiador para a gente. Em relação aos conceitos, professora Amaury? Eu preciso retomar a questão do conceito de ethos, como casa, morada, lugar de pertencimento do ser no mundo. Então, quando a gente fala nesse ethos enquanto morada, nós estamos falando que a morada do ser humano é a liberdade, né, que é um dos princípios que vai nortear efetivamente a nossa relação com o outro. Né, e eu acho que isso é importante marcar, e eu gosto muito de lembrar do Humberto Eco, quando ele fala que a ética só existe quando o outro entra em cena.
Então, é essa relação com essa casa e a morada em relação a esse outro. A ética, ela se estabelece na relação sempre com o outro. Eu gosto sempre de lembrar disso. Veja, quando a gente fala em moral, nós estamos pensando no estabelecido, no mundo instituído, no que está aí, aquilo que é consagrado socialmente, diríamos assim, no sentido mais amplo. Quando a gente fala de ética, nós estamos pensando em algo que é pensado racionalmente. O que eu devo, posso e devo fazer, como devo fazer, em que contexto, de acordo com a natureza que eu tenho, que nós humanos, nós não somos uma árvore nem um animal qualquer. Nós somos um animal racional, um animal que tem fala, um animal que pensa. Então, a ética é sempre o governo de uma certa racionalidade, né? De uma linguagem que expressa o sentido da nossa existência, que é a existência com o outro, é a existência autônoma, livre, é uma existência responsável e, portanto, eu diria, uma relação ética é uma relação que ela é governada, usando a expressão de Aristóteles, pela reta razão. Ele usa o termo grego, a expressão grega, inúmeras vezes na Ética Nicômaco, que é uma obra fundamental dele, orthos logos, né? Que a tradução literal seria a reta razão, uma tradução portuguesa que está no Brasil também traduz por princípio orientador, aquilo que orienta a nossa existência coletiva. Agora, essa é a questão. A ética, nós temos uma visão tão individualista que a gente pensa a ética como eu com os meus valores. Não, a ética está sobretudo na face pública da existência. Eu ia colocar exatamente portanto, isso, a na dimensão vida coletiva. Exatamente, a dimensão coletiva. do coletivo. Não é uma ética individual, porque mal, imagino eu, julgando já, você se apropria ou do termo, seja o senso comum ou que seja, vamos dizer, em benefício próprio, né? A minha ética, como se isso fosse possível. E não é. Eu acho que a gente podia deixar claro isso. Pois é. Aliás, é uma questão aí que a gente tem que pensar também, a ética profissional. Não tem muito sentido, do ponto de vista ético, falar a ética do médico, do professor. Né? Do ou homem você é ético ou não é ético, como ser humano, né? E a gente pode conversar isso um pouco mais. Podemos. Acho que eu procurei partir ali da ideia do costume exatamente por isso. Porque o costume já traz nele os conceitos de sociedade, de cultura, de história. Costume é jeito inventado de viver em sociedade pelos seres humanos. Não há costumes na natureza. As laranjeiras não costumam dar laranjas. Os cachorros não costumam latir. Elas não têm a consciência dela. Nós também, do ponto de vista natural, não temos costumes. Mas nos organizamos socialmente, criando um jeito diferente em cada cultura, às vezes diferente em cada tempo, em cada momento. Por isso é que é histórica a moral, os valores são históricos. Então é importante pensar isso. Desde que eu falo em costume, eu já estou falando em algo compartilhado com os outros. Às vezes a gente fala muito de hábitos pessoais e era um pouco a isso que o Deu acho que estava se referindo. Mas, na verdade, se prestarmos atenção, por mais individuais que a gente acha que são os nossos hábitos, eles acontecem dentro de um contexto social que nos marca de alguma forma, né? É preciso lembrar isso. Eu acho que pensar também que tipo de outro é esse que nós relacionamos. Pois é, me Porque eu acho que isso é um dado fundamental quando você vai trabalhar principalmente com escolas. Quer dizer, com criança e adolescente. Que aí eu acho que a referência que a gente tem é a relação com o cuidado. A gente tem que ter cuidado com o ser humano no sentido mais geral, sempre. Mas com criança e adolescente eu respondo a uma demanda daquele que está chegando. E é por isso que essa referência do cuidado ela é fundamental, porque ele está ligado a duas áreas do conhecimento. Uma área da saúde, né, que o cuidado puxa a palavra quera, que vai dar cura, né? Eu me curvo ao outro para curar, e na educação eu me curvo ao outro para conduzi-lo melhor, a partir da geração que eu estou, né? Aquela velha história do Kant, quer dizer, uma geração educa a outra. E o problema é quando uma geração não consegue justamente se curvar para conduzir melhor em termos de valores, né? E aí é importante a gente lembrar disso. A professora Terezinha estava colocando uma questão e eu queria deixar vocês muito tranquilos que no programa a gente é desobediente em relação ao roteiro. A gente vai e volta nos temas, o importante é de fato a gente tentar discutir e ajudar ali o nosso telespectador, se é que a gente pode falar, o nosso público-alvo, nosso professor, nosso profissional da educação.
Mas a professora Terezinha já começou fazendo uma provocação, que as escolas estão cheias de moral, já que o professor, e por oposição, que sem às vezes ética. Falta a ética nela, né? Uma coisa interessante que você colocou aí pode ajudar a gente a seguir adiante. Você disse que a gente aqui é meio desobediente. E eu acho que é por aí, entende? Quando o Deu falou do dever, de como deve ser, eu estava me lembrando de uma afirmação muito boa de André Comte-Sponville, um filósofo contemporâneo. Ele diz que a pergunta da moral é o que eu devo fazer. É a pergunta que a gente encontra mais. A pergunta da ética é que vida que eu quero viver. Talvez nessa direção de ir ao encontro daquilo que é bom para o ser humano, né? Da vida boa, dessa vida correta, etc. Então é interessante pensar isso. Quando eu digo o que eu devo fazer, de certa maneira eu já estou me reportando às regras, às normas, às leis que estabelecem o que a gente deve fazer socialmente, né? E então a moral nos diz, vá por aqui, não vá por ali, né? Faça isto, não faça aquilo, regras, né? Mas eu acho que aí tem um devo fazer também, que não é levado pelas regras da sociedade. Apenas. É o devo que você tem assim, diante desse contexto, dessa sala de aula, desse problema do aluno agora, o que eu devo fazer? A gente estaria falando aí de compromisso, na verdade, quando a gente pensa então, isso. O indivíduo tem que pensar qual o sentido do fazer dele, professor, diante daquele contexto do dia a dia da sala de aula, do comum, ensinar, formar aqueles alunos, e diante das questões mais extemporâneas e mais problemáticas que surgem de uma hora para outra. Então, qual é a minha posição de diretor, de diretor, de professor? O que eu faço, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, e de aluno o que eu também devo fazer? Isso se impõe de onde? Não é pela regra da moral, é pela reflexão. Exatamente. Aí vem a natureza da ação educativa, que acho que é um negócio que nós temos que pensar. Nós podemos falar em relações educativas, ética de relações educativas, se perguntar o que é uma relação educativa. A escola educa, né? Onde está o educativo da escola? Qual que é a relação? Eu queria fazer um convite para vocês. Na verdade, a gente se deslocar um pouquinho do estúdio para uma escola. A nossa equipe de reportagem ela foi a uma escola estadual aqui de Minas Gerais, e a Escola Estadual Simão Tambias Fortes, né, para saber como os jovens, adultos, professores, como é que eles entendem essa questão da ética. A gente vê aqui um pouquinho e voltamos para a nossa conversa. Exercer a ética na escola é você ter compreensão, respeito com os professores, com os alunos, com os funcionários, com a própria escola. Ética é saber respeitar, né, as pessoas, os funcionários, os colegas. No cotidiano escolar, nós percebemos aí a ética no respeito com o patrimônio público, no respeito com relação professor-aluno, né? Escola, comunidade. São pequenas coisas, tipo prestar atenção na aula, ouvir o que o professor está falando, respeitar se algum colega de classe perguntar alguma coisa, não ficar debochando. Eu procuro aplicar sempre com muito amor, muita dignidade, muito respeito, né? Porque você dando respeito, você vai ser respeitado. Antiética é atrapalhar a aula, atrapalhar o professor, atrapalhar a explicação, quando você às vezes mais precisa. A falta de respeito ao professor é antiético. Falar, celular tocando dentro de sala, antiético. O desrespeito ao próprio professor, aos funcionários da escola, desrespeito ao seu colega também, para mim, seria atitudes antiéticas. Quando os alunos não respeitam o nosso momento de falar, porque eles têm o deles, nós temos o nosso, que é no momento que a gente vai explicar a matéria, tirar dúvida. Ao mesmo tempo que eles não estão respeitando o meu momento, também não estão respeitando o momento daqueles que querem aprender realmente, que querem ter o domínio da matéria. Então, nesse momento, eu acho particularmente que a falta de ética entra dentro da sala de aula. Eu quero pedir uma ajuda para vocês, porque tem hora que eu percebo na fala, não sei se eu estou equivocado, também estou acompanhando junto com vocês nesse momento, disciplina
ética, moral, regra, não está não tá difícil. Aí, na verdade, longe de mim fazer nenhum julgamento, mas não está difícil para essa comunidade, especificamente não essa, mas se localizar nesse nosso mundo e entender a questão da ética nos processos educativos. Eu acho que há uma questão do respeito, uma dimensão do respeito que não apareceu nessas falas de forma explícita. Eu acho que ela é fundante na ética, que o respeito não é essencialmente passivo, ele é sobretudo uma atividade, uma atitude. Então, respeitar o aluno é realmente garantir a ele aquilo que ele tem direito, né? Respeitar o aluno é provocar a sua inteligência, a sua imaginação, a sua sensibilidade, provocar o seu pensamento. Então, acho que em grande parte a escola hoje desrespeita o aluno e aí ela perde o seu significado. Desrespeita, né? Desrespeita o aluno à medida em que ela entrega a ele um saber que parece pronto e acabado, né? Um saber que ele está aí e ele tem que aceitar. É verdadeiro, é científico, é filosófico, está no livro. É dado. É o saber dado. Está lá no livro. É como ele não é levado a pensar aquele saber, a pôr em questão aquele saber, ele não entende o saber, o que lhe resta? Acreditar naquele saber. Aí vira ato de fé. Ato de fé, exatamente. Nós estamos fazendo catequese na escola. Tem uma catequese laica. É complicado. Uma doutrina, uma doutrinação laica. Eu acho que, então, é preciso levar o aluno a pensar. E a ética é por aí. É por aí o caminho da ética caminho. é por aí. Exato. Ou seja, construir a escola como escola, instituição do pensamento, né? E não do recebimento de um saber enlatado, pré-fabricado, que o aluno vai ter que acreditar nele. Eu quero voltar àquela ideia lá. Não, aquela ideia. Voltar para a gente se manter aqui. No sentido, aquela ideia que o Deu colocou a partir da minha afirmação de que a moral pergunta o que eu devo fazer, né? Na verdade, efetivamente, eu pergunto o que eu devo fazer. Mas eu fico apenas no espaço do dever, do estipulado, já quando eu não pergunto junto com o que eu devo fazer, que vida que eu quero viver e para quê? Acho que é isso que se coloca nessa afirmação do Iudeu. A ética tem um caráter reflexivo e é por isso que a gente às vezes diz que ela está distante das instituições, da escola. Por quê? Porque o sujeito não é instigado a esse ato do pensamento, a questionar, etc. Eu acho muito importante que haja referência ao respeito mesmo, porque ele é o princípio fundamental da ética. Dele decorrem os outros, né? Mas decorrem outros. Precisa de perguntar o que se entende exatamente por respeito, né? Pelo outro. O que significa isso? Às vezes a gente encontra as pessoas dizendo que eu estou respeitando você, então eu estou admitindo o que você faz, por exemplo. Né? Eu não questiono, né? Respeito a opinião dos outros. Respeitar o outro não é absolutamente concordar com ele, né? Significa levá-lo em consideração. Até para brigar com você, eu preciso de admitir que você existe. Mas é diferente isso, né? Há uma questão interessante quando se coloca a questão da indisciplina. Porque há um dado curioso, porque quando você começa a perceber a indisciplina na sociedade contemporânea, principalmente nas 2 últimas décadas do século passado, do século XX. Nós conversávamos com os professores, na formação de professores, a queixa é uma só. Esses alunos não têm pai, não têm mãe. E não tinha mais essa unidade de referência valorativa. E eu quero fazer uma proposta, porque esse assunto eu acho que ele vai longe e nós temos uma regra, temos que ter um intervalo. Então a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.